E tudo é porque é coisa feita fora da hora. E isso interfere muito fortemente na aprendizagem e nas emoções da pessoa. Por isso que nós estamos tendo uma sociedade cheia de pessoas com depressivas, crianças depressivas, jovens depressivos, por conta disso. Então, na minha concepção, o livro materializado é e continua sendo o objeto importante para a aprendizagem. Sempre foi, mas agora, mais do que nunca, as escolas têm que fazer trabalhos, encontrar fórmulas para inserir o livro como não diria um conteúdo, mas como um elemento didático importante. Eu sou uma pessoa, incansável nisso, eu já tenho 45 anos de professor e durante toda a minha trajetória de sala de aula sempre fui incentivando, às vezes forçando, não como hoje que eu não forço mais, mas atrás eu obrigava meus alunos a ler. Hoje não faço isso, porque leitura não deve ser obrigação. Leitura é uma necessidade e cada vez mais essa necessidade vai aumentando. É como você está se alimentando errado, comendo coisas que não deve, e chega um momento que você para e diz assim: eu tenho que voltar a comer as coisas mais saudáveis. É o mesmo jeito que é a escola. Vai chegar um momento, já está chegando, que a gente tem que parar e dizer: está tudo errado. Nós temos que começar uma educação. A educação você está em dois lugares só, na minha opinião, que é em casa e na escola. Em casa, que é a educação primeira, a escola primeira, é lá que tem que funcionar. São os pais, os responsáveis por isso, desde a criança pequenininha. Os pais são responsáveis. Não pode fugir de responsabilidade, jogar filho em escola. É porque eu quero me ver livre do meu filho, porque está dando um trabalho. Não pode ser assim, A escola não substitui a família. Em nenhum momento a escola substitui a educação dos pais. Então, assim, a gente tem que trabalhar, e eu queria conversar isso. Não é só porque eu quero mostrar o nosso trabalho, meu e da Maria Luísa. Também, mas a minha preocupação é muito maior do que isso, Eu não tenho vaidade, eu não busco isso mais. Eu falo para meus alunos que eu não tenho mais futuro, eles é que têm, e a gente tem que cuidar do futuro deles. No meu caso, eu só tenho presente, e eu cuido do meu presente. E a gente tem que cuidar do futuro, que são as crianças, os jovens, as pessoas mais novas, que precisam de um ajuntamento de pais, para elaborar e construir uma educação de qualidade. Eu, quando escrevi essa história, não sei, passou pela minha cabeça, mexeu com duas memórias. A memória do meu neto, João Félix, e a minha memória de infância. A minha memória de infância. A minha memória de infância, e eu nasci na zona rural, perto da minha casa tinha muita lagoa. A lagoa faz parte da minha memória de infância. E o Sucuruiú, depois que eu vim
privacidade, o pessoal falou, não é sucuruiu, não, é sucuri. Mas eu aprendi a chamar, foi sucuruiu. E o sucuruiu em casa, a lagoa ficava uns 200 metros de casa, de repente o porco começava a grunhir, aí diziam, ó, o sucuruiu pegou o porco, pegou o leitão. Ia lá, realmente o bicho já estava todo enrolado. Então a memória da cobra, que aqui no livro tem uma cobra, tem uma lagoa, tem uma fogo pagou, que eu comi muita assadinha na frigideira, né, para matar a fome. Hoje eu não faço isso mais com bicho nenhum. Mas na época, né, que a gente lutava contra a fome, era assim, ou come ou morre. Então a gente armava as arapucas na plantação de fumo, depois que a gente quebrava o fumo, na sua semente, tanto a fogo pagou quanto a sangue de boi, que a gente chamava sangra de boi, é uma coisa assim, sangue de boi, eu penso que é sangue. É avermelhada, é a mesma família da fogo pagou. Enchia a arapuca desses passarinhos, e aí a gente misturava com feijão, né, para matar a fome. Hoje eu não faço isso, né, mas essa é coisa de memória, está bem guardada na memória, e aí juntou com a memória recente do João Félix, e eu quis construir uma história que também tratasse de sobrevivência, os bichos, né, sobrevivem, e também a questão ambiental, que é a questão não só da luta pela sobrevivência, mas da preservação das vidas, não só da vida humana, mas das vidas dos seres vivos. Hoje nós temos que criar uma consciência, não é só a consciência de que só é ser vivo o ser humano. O ser vivo é qualquer animal, planta. Então me entristece muito quando eu vejo as pessoas botando motosserra nas mangueiras, derrubam, fazem né? E aquilo termina interferindo na vida da gente, que é a destruição do meio ambiente, né? E eu pensei assim, em trazer essas coisas da memória que estão por aqui, os bichos que todo mundo conhece, e aí as crianças talvez possam se interessar, mas eu vou fazer aqui um parênteses, e eu vou passar aqui a palavra para a minha ilustradora, a Maria Luísa estudando, quando ela fez a ilustração, ela estava no 6º ano. Aqui tem muita professora, né? A gente sabe, nós não valorizamos muito não, mas em toda sala tem gente que desenha. Mas só que a gente não valoriza, a gente está aqui na frente dando aula, e o menino está desenhando o professor, desenhando não sei o quê, e a gente brigando com ele. Porque a gente quer que ele aprenda aquilo que a gente quer que ele aprenda. E ele quer desenhar, e a gente nunca valoriza isso, que é uma arte, é a arte. E a arte precisa ser valorizada. A arte é a salvação da humanidade. É a arte, é que vai salvar a humanidade. Ela só vai poder ser salva pela arte, pela beleza, E ninguém melhor para sentir a beleza do que criança, do que adolescente. Eu posso chamar de criança, que a Maria Luísa tem 11 anos, né? 11 anos, quando eu acho que estava com 10. A menina está aqui. Ela fez os desenhos, eu deixei do mesmo jeitinho que eu entreguei o papel para ela. Eu fiz questão de preservar tudo, porque às vezes você entrega com um design desses gráficos, ele vai lá, modifica quase tudo, né? Só fica só o que ele acha que deve ficar. E eu acho que tira um pouco a beleza daquilo que foi feito, a beleza natural, que foi,
coisa mais linda. Não é? Isso aqui é do jeito que ela desenhou. Ela desenhou com o quê? Com coleção. Coleção de cera, né? Pronto, ela fez o desenho. Está aqui a Fupagô, está aqui o Bentibi e está aqui a cola. Aí faltou o gato, né? Que ela disse assim, professor, você devia ter botado o gato. É porque o gato vai ser comido pelo bicho. Aí eu não botei, né, o gato. Ainda tem um gato de coleira preta, cinzenta na... coleira... Bom, como ela fez a história com desenhos, né? Eu pedi para ela, né, para ela conversar, mas eu quero deixar ela à vontade, né, para ficar nervosa, para ficar à vontade, fala do seu jeito. Aqui só tem gente de casa, aqui tem professor, aqui tem só gente da educação. Então, pais, né, pessoas que querem ver esse trabalho. Aí eu queria, depois a gente conversa mais. Eu vou abrir um espaço também, se vocês quiserem, né, depois falar alguma coisa. Depois também tem um espaço para vocês pegarem o livro, ver, analisar, olhar, ver se tem serventia, né? Porque de repente nem serventia tem, né? Mas vale a intenção. Eu acho que a intenção é importante. E a minha intenção foi essa, né? Valorizar. Eu trabalho com a criança. É assim, eu acho que nesses meus 45 anos de professor, que eu ainda quero pelo menos mais 10, assim, eu quero transmitir também, né, que ser professor não é obrigação. E ser professor foi do prazer. Ou você tem prazer de ser professor, ou você nunca será um professor. Você vai ser um ensinador, um dador de aula, mas professor, educador mesmo, precisa ter prazer. Você precisa sentir prazer. Tem que ser uma atividade prazerosa para que as coisas possam funcionar. E tem que entender de gente. É o mais difícil, mas ele tem que entender de gente. Então eu vou passar aqui a palavra para a minha coautora, né? Inclusive ela é a mais importante, porque sem esse desenho, esse livrozinho aí não valia nada. Não valia nada. Então os desenhos é que enriquecem, vocês vão ver depois o desenho da criatividade dela, né? Aí ela vai falar. Pronto, Maria Luísa, aí o espaço é seu. Que me deu a confiança e me fez mostrar sua primeira obra infantil. E também gostaria de agradecer a todos que vieram e também falar sobre um pouco dos livros. Eu também queria que certas pessoas viessem, mas eu entendo que elas não puderam vir, como a minha avó Luísa e minha avó Nancy. E também outras pessoas que já estão no meu coração. O meu avô Cristóvão, meu avô Anofre e minha tia Edna. Eu gosto muito dele, mas ele já está no meu coração. Também queria falar que esse livro dá para se entender muito bem a temática dele. O professor Ival fez esse livro ao João Félix, dedicado a ele. E este livro fala sobre um gatinho que adorava comer os ovos da Fupagô. E também gostava, e toda vez que ela não estava no ninho, ele sempre miava 5 vezes 5. Mas caso vocês queiram saber o resto do livro, é só pegar aqui.
Então já é o primeiro trabalho que ela pode considerar no currículo dela, porque é um registro internacional, né, de livros. Então foi feito assim. Agora teve falhas. Por quê? Porque eu pensava no começo, eu acho que a Maria Luísa não vai dar conta. Aí eu peguei uma cópia que eu tinha lá em casa, que não estava corrigida. E eu tirei a cópia e dei para ela fazer Aí quando eu mandei para a editora, eu não tinha mais feito a revisão. Então tem 3 palavras erradas aqui. Só que quem lê, assim, só precisa ser muito atento para descobrir. Porque você vai ver nas ilustrações, nem liga para as letras, as palavras. A ilustração já vai contando a história. A Maria Luísa também não percebeu esses 3 erros, né? Ela foi cuidar da imaginação dela para fazer a ilustração. E ele nem percebeu. Aí eu coloquei uma errata aqui, pequenininha. São 3 palavras que estão erradas. Que aqui repete muito. Dessas palavras repetidas, que é a palavra pele, que é o gato de pele cinzenta nu. O gato cinzento de coleira preta na pele. Aí tem um lugar que, em vez de gato cinzento de coleira preta na pele, botei foi pela. Mas a gente nem percebe, porque repete muito esse coleira preta na pele, vai repetir várias vezes. Aí depois tem uma que essa que as pessoas não vão perceber, que enrolava. Foi colocado 2 R's e é só um. Mas aí a pessoa lê, não dá para perceber que tem um erro, né? A pessoa está muito atento para... E o outro é que a água, quando os bichos começaram a brigar, a cobra e o jacaré, a água toldou, ficou toldada, e lá está escrito toldada, e é toldada, né? Que é uma palavra que a gente usa muito no interior, que é outra memória minha de interior. Toldou a água, a gente toldava a água para pegar as piadas, né? Porque as piadas do bebê faltava oxigênio. E a gente pegava com a mão, soldar a água. Então, o trabalho, os desenhos, né? Dá para ver, olha aí, tudo é bonitinho. Tem um menino danado também que usa baladeira. Quando eu era criança, né? Eu tinha vontade de ser bom de baladeira, que era para matar os bichos, né? Então aqui também tem essa pessoa, porque quando eu era criança, me dizia assim, ó, para tu ficar bom de pontaria, tem que matar um beija-flor, rasgar o beija-flor, tirar o coração e engolir. Alguém fez isso comigo, que eu não matava nada, né? E eu sei que eu engoli esse coração. E nunca matei nada. É memória de criança do interior. Então aqui tem um menino que baladeira. Só que esse menino, ele usa a baladeira, mas depois vai se converter. Ele vai se converter e vai dizer, ó, nunca mais eu vou atirar de baladeira, matar os bichos, né? Então assim, tem uma coisa de consciência também, né? E que é importante, né? Assim, que seria importante, né? Se as escolas, no modo geral, os professores, né, pudessem dar uma olhada para ver se isso tem alguma importância, porque aqui a gente trabalha com os bichos da nossa realidade, e com uma temática que também faz parte da realidade de muita gente. Então, assim, eu pediria assim, atenção, né? Se alguém tiver algum interesse de ver a obra direitinho, né? É o meu primeiro trabalho, assim, de infantil, né? Minha primeira incursão. Eu já gostei tanto que eu já estou começando a escrever uma série de história, porque a mãe do João Félix está me incumbindo agora de
ensinar leitura para ele, eu tenho que escrever para ele ler. E depois também escrever, que ele já começou a escrever, agora quer ser autor também, né? Mas só quer ler as coisas que eu escrevo. Aí eu tenho agora que escrever para ele ler, né? Já fiz uma, ele já leu, depois ele escreveu uma. É assim, né? Que as coisas têm que acontecer. Eu tenho muito prazer de fazer isso, não é vaidade, tem vaidade nenhuma, zero vaidade. Só que eu me sinto bem fazendo isso aqui. Eu me sinto bem fazendo, produzindo, né? Porque eu nem produzo mesmo, a minhas custas mesmo, né? Não vou atrás de ninguém para custear. Eu gosto de custear minhas coisas um pouquinho, mas para deixar. Um dia não é possível, um dia sei lá, quando eu não estiver mais aqui, pode ser que tenha alguma serventia, né? Eu espero. Certo? Então aqui, esse é o nosso trabalho. E aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade. Se alguém quiser se manifestar também, se quiser dar um incentivo principalmente para a garota aqui, né? Se quiser dar uma palavrinha aqui também, fique à vontade. A casa é humilde, mas é nossa, e pode se sentir à vontade, né? Eu até antes de começar, eu estava pensando assim, eu vou mostrar o colégio aí, ver como mudou aqui a escola. Mas aí depois vocês podem dar uma olhada, ver o tanto que nós, principalmente a Fátima aqui, mas tem um ano geral assim, melhorou 100%. Então, se alguém quiser se manifestar, eu e a Maria Luísa, nós agradecemos muito, né? Boa noite. Boa noite. Até senti uma emoçãozinha agora na lateral dele, né? Mas é a primeira emoção que eu sinto aqui, né? Já são 15 anos que a gente está nessa parceria escola, pai e filhos aqui no Anchieta, e me emocionei demais com o Cristóvão daqui, com as conquistas dele. Eu não! Só filmes que o Cristóvão fez aqui, relembrando novamente como dois filmes e várias conquistas, assim, ao longo desses 15 anos. E aí veio a Maria Luísa. Eu não me sinto ainda bem, mas para a gente ver os dois meninos aí, né, a gente vê que o tempo está passando realmente, né? E só antes de falar mais do livro aqui, a sua preocupação é a base da pessoa em relação ao celular. Só rapidamente, nós adultos também estamos germinados iniciais disso aí. Mas na semana passada, a Maria Luísa me falou que você tinha passado o trabalho de sala de aula, que era para as crianças lerem um livro. Aí disse, papai, eu vou baixar no celular o teu livro. Você não vai baixar no celular o livro, não. Você vai lá na escola e pega para ele, porque ele sabe que é uma leitura gostosa. Você pegar o livro e ler. Então tente procurar na escola, porque se baixar no celular, não vai ter mesmo. Não só o mesmo gosto, então. Isso é uma aproximação muito válida para você. Em relação ao desenho, ao livro, a Maria Luísa, ela começou a rabiscar, desenhar um tempo, até que com a prima dela, que a Carolina, que era uma desenhista de mão cheia, vocês precisam ver também. E desenhava capela, rabiscava em casa, fazia desenho ao Strovete, em véspera de aniversário da família. E aí no ano passado, a gente meio turbulência que o programa de saúde, ela chega lá em casa com esse desafio, né? Para que o professor lá uma parceria lá, a gente para desenhar esse livro, ilustrar todo esse livro. Mas eu cheguei falando, não foi ele que mandou, foi eu que mandei. Não sei, mas eu não sei. Eu não ia só dessa parceria que vocês fizeram, né? Aí eu falei, estava colado para isso. É um trabalho sério, você tem que entrar de cabeça, tudo aquilo ali, e nós estamos aqui para incentivar. Mas ninguém vai pegar na sua mão nem no lado, não. Nós vamos
Tarcísio, a Cacilda copiou o livro, não queria manchar a cópia que você mandou, copiou um, para ele mesmo com cuidado, e ela pedia a opinião nas leituras para entender o capítulo direitinho, o parágrafo direitinho do livro, e mandava ver. E fez todo o primeiro principal do livro, e depois ela fez o segundo. E o mais importante é que o professor Evaldo deu liberdade para ela fazer à vontade, não cobrou tempo. Não deu daqui a 2 meses, ele não, faça no seu tempo, do seu jeito. Aí tinha dito, Maria Luísa, o livro do professor Evaldo, você se comprometeu, tem que ir avante, coragem, levar. E fosse esse o nosso incentivo para ela fazer isso aí, né? E eu quero agradecer ao professor Evaldo por essa confiança, né? Porque ela pode ter se oferecido, mas e foi assim ao longo desses 15 anos, essa confiança dele, dessa parceria, de pai, de filho, tudo, que a gente se sentiu muito à vontade. E o melhor para coroar esse trabalho seria bom, aqui em nós temos muitos setores, tem o professor aqui o meu irmão Naro, tem outro produto, mas acho que o livro infantil, acho que é o primeiro, não me engano. Teve muito, o professor Paulo Rogério, o professor Batista, são grandes escritores, mas eu acho que infantil é o primeiro. Seria muito bom os nossos alunos, as nossas escolas, conhecer esses trabalhos, e vai ser um incentivo para eles. Isso aqui é uma obra contínua. Dizem que prata de casa é uma obra de água, mas isso aqui deve haver, porque vai descobrir novos talentos. Esse aqui é um incentivo muito grande e ele é enriquecedor, até porque, como o professor Evaldo disse, da onde ele tirou o sentimento que ele trouxe do passado dele, baseado no instrumento dele, e a simplicidade. O livro que está bem simples, jeito desenhado, mas que chama muita atenção, né? Os desenhos chamam muita atenção, ver a cor, o jeito que tem. Então isso aqui é que vai tocar nas pessoas. Né? Ninguém vai se preocupar, vai ser muito difícil a pessoa notar. Então é isso aí, ó. Você olha para cá, você olha para isso aqui atrás, o enriquecimento para a nossa cidade, parabéns. Você, dá os parabéns ao Luísa, dá os parabéns ao União e dá os parabéns para o Pai da gente. Isso aqui que a gente quer para a nossa cidade e para o nosso futuro. Valeu. Rapaz, o Luísa é muito falando, está marcando. É muito importante isso que o Vinícius falou. É importante assim, o incentivo, né, para esses jovens, né? E se alguém quiser usar a palavra pode ficar à vontade. É todo mundo, professor, vai ficar boa noite a todos. Essa noite de uma coisa que aconteceu lá na casa da minha mãe. A minha mãe, ela é uma leitora assim, daquelas que é viciada num livro, onde num mês ela lê 5, 6 livros e acha o livro que a gente está dando para a mamãe ler. Eu acho que nenhuma das filhas puxaram a elas de serem essas leitoras, né? Perseverante, mas a mamãe é assim uma pessoa que ela lê 24 horas e fica impaciente quando não tem um livro, né? As meninas não tem ligando, olha o livro da mamãe está acabando, ajeita de livro, a Neide, a Sônia, todo mundo arrumando esse livro. Ela leu um livro do professor Lorival, somente um, Pérolas. As aulas estudam as pedras. As pedras, justamente. E ela ficou assim encantada com o livro. E eu disse para ela ontem assim, mamãe, não, antes de ontem, foi o aniversário dela. E eu disse assim, mamãe, eu mostrei a foto que estava no Facebook, esse livrinho aqui é infantil, professor Lorival, porque ela só falava nesse livro, veio. Esse foi o professor Lorival que escreveu. Aí eu disse assim, ela olhou, a fogo parou, bem te vi as cobras gigantes. Aqui está uma história complicada, mas dá uma história bonita. Tu vai lá, eu disse, vou, depois você vai trazer um livro desse para mim. Eu disse, vou estar certo, eu vou trazer. Mas assim, a mamãe era
serve de incentivo para os netos, para os bisnetos, porque ela fica toda hora falando aquilo, toda hora ela fica, ó, vocês têm que ler, esquece o celular, a mamãe não gosta do celular, de jeito nenhum, a menina tenta, ela não quer o celular de jeito nenhum, ela não quer fazer uma leitura pelo celular, ela só quer o livro, e haja livro para juntar, porque ela tem o prazer de receber de presente, né? Ela gosta de ganhar um livro, de ter aquele montante, um quarto cheio, como ela já está, o quarto do papai se transformou praticamente numa biblioteca que ela está enchendo lá, onde era o comércio. E ela bota nas prateleirinhas, a Neide vai lá e ajeita. Então, assim, o livro, como o professor Dorival falou, o livro ainda é o incentivo maior para a leitura. Mesmo que a gente seja viciado, como nós somos no celular, mesmo que a gente... E nós, enquanto família, como ele também falou, nós precisamos dar esse incentivo. Eu precisava ser do jeito da minha mãe para poder ter incentivado os meus filhos e para poder incentivar os netos. Mas, infelizmente, a gente ainda... até nós professores, a gente fica distante do livro. Muitas vezes a gente fica distante do livro e acha melhor pesquisar no celular, que é mais rápido, por conta da gente já ter N vínculos que a gente precisa cumprir. E que muitas vezes a gente se torna aquele professor, como ele também acabou de falar. Eu acredito muito no professor por vocação. Eu sempre falo que existe dois tipos de professor. O professor por profissão e o professor por vocação. E o ensino só acontece, a aprendizagem só acontece quando o professor é por vocação. Porque quando a gente tem só por profissão, muitas vezes acontece a história da gente ter 3, 4 vínculos para a gente ficar correndo de um para outro somente porque a gente pensa muitas vezes só, né, fazer como a mamãe disse, no numerário. Mas, enfim, quero assim parabenizar a Maria Luísa pelo belo trabalho, né, Maria Luísa? Desenhista de primeira, parabenizar e agradecer ao professor Lorival, né, não só pelo convite, fiquei muito feliz dele, até a secretaria, um convite para mim, um convite para a Lurdinha, né, e eu fiquei assim, muito satisfeita com aquela situação, e dizer assim, uma obra dessa, uma obra para criança, mas uma obra da forma que ele falou, vinculada ao que ele viveu, e que muita coisa aqui eu tenho certeza que eu vou ver também, que eu vivi, porque eu também sou da zona rural, também nasci na zona rural, praticamente me criei na zona rural, porque a gente sempre tinha uma casa aqui, mas não vinha para lá, correndo de uma para outra. E até hoje eu sou da zona rural, até hoje eu moro na zona rural, então eu acho que eu também vou me encontrar dentro desse livro aqui, né? Parabenizar aqui a desenhista, ao escritor, e dizer que o Colégio Padre José de Anchieta está dando um grande exemplo com um momento como esse. Muito obrigada. Eu agradeço, nós agradecemos, né, a palavra da professora Francisca, também do Nilson. Se mais alguém quiser falar, pode ficar à vontade, sintam-se, como eu já falei, é muito importante, né, a gente receber um feedback daquilo que a gente produz com carinho. Eu esqueci de dizer uma coisa. O primeiro livro meu foi você que me deu. Eu li com o presbítero, tá lembrado? Eu fiz no ginásio, você passou para que a gente fizesse um poema e botou lá no quadro. O tema é esse aqui, a miséria. Aí eu fiquei assim. Radical. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou escrever aí? Eu sei o que eu vou escrever aí. Eu sei que miséria é uma coisa ruim. Aí eu botei. Vamos ler. A miséria é uma. Não, botei o título lá. A miséria é uma doença. A miséria é uma doença contagiosa. Eu repeti, porque ele sempre dizia que a gente tinha que repetir nos meus e nos outros versos. A miséria é uma doença. A miséria é uma doença contagiosa. Uma doença, tipo assim, que tinha contagiado todos os homens. Eu botei uma coisa assim que eu não imaginei. Até eu podia lembrar. Aí eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ganhar esse livro. Aí na hora fui eu que ganhei o livro. Fique à vontade. Boa noite. Também quero me manifestar aqui, embora aqui rapidamente também, mas como uma pessoa que sou ligada à arte, ligada à cultura e também que tenho
agradecer a iniciativa do professor Lorival, né, de fazer este livro infantil, porque tudo começa realmente na primeira infância. E quando o professor Lorival convida ou aceita o autoconvite da Luísa, né? Então a gente vê que isso junta duas coisas muito importantes. Que a primeira, já essa ideia que o professor Lorival sempre teve de incentivar a leitura, de incentivar inclusive a escrita e trazer também para uma criança, para trazer para o meio deles a possibilidade também de fazer. Então, é importante que a gente saiba que desde criança a gente pode começar a escrever. A maioria das pessoas que escrevem, ou de alguma forma militam na arte, seja da pintura, seja da escultura, seja da escrita, elas começam muito cedo. Às vezes, geralmente, não conseguem publicar as suas artes, né, fazer com que tenha mais visibilidade, mas com certeza se começa muito cedo. Então, eu também tenho que dar os parabéns ao colégio Anchieta, porque desde muito cedo eu vejo esse incentivo que ele faz à leitura, à escrita e à produção da escola. Né? É coisa que nós, enquanto poder público, também deveríamos fazer. Deveríamos também lá no Estado, deveríamos aqui no município também, ter iniciativas desta natureza, que incentivassem os nossos alunos, os nossos professores, os nossos diretores, também a produzirem coisas nossas. Então, que sirva de exemplo o que o Colégio Anchieta e o que esta obra que o Lorival está fazendo, para que nós também levemos isso às nossas escolas, aos nossos alunos, porque realmente tem um ditado muito comum, mas muito assertivo, que só se aprende fazendo. Da mesma forma que a gente diz que filosofia, né, só se aprende filosofia filosofando, a arte também só se aprende fazendo. O professor Lorival disse uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava ali, quero terminar minha fala com isso, que ele disse que a arte vai salvar as pessoas. Eu costumo dizer, e tenho até isso escrito, que eu acho, e tenho certeza, inclusive, que a arte que sensibiliza o outro. Então, através dessa sensibilidade é que nós deixamos de ser este animal malévolo, essa criatura muitas vezes odiosa e hedionda, que faz essas coisas que a gente não acredita que um ser humano é capaz de fazer. Uma pessoa que tem a arte dentro de si, que tem a sensibilidade da arte dentro de si, dificilmente ele vai cometer as atrocidades que a gente vê sendo cometidas por aí. Então, parabéns, professor, parabéns, menino, parabéns a todos vocês aqui também que estão a incentivar esse mundo. Agora, continuando o espaço, quem quiser se manifestar, é importante. Eu quero. Boa noite. Boa noite. Eu quero, né? Porque eu tenho que falar dessa moça. Ela foi minha aluna, né? Foi minha aluna, sim. Eu saí da sala de aula esse ano, estou só na coordenação. Mas foi muito intenso, né, Maria? Esse encontro, como tem sido com os meus alunos, que a gente acaba se envolvendo mesmo. Então, eu só quero parabenizar a professora Lorival, porque ele acertou. Não, assim, eu tenho vários alunos aqui. Tem o Davi, o Ian, a Alice, a Lara, né? Do sétimo, José. Então, assim, todos poderiam fazer isso. Mas a Maria Luísa, assim, foram tantas coisas, né, que aconteceram. E, de certa forma, foi afinando a sensibilidade dela, ela andava meio, né, triste. E aí eu acho que foi muito certo, sabe? Porque distraiu e ao mesmo tempo ela colocou tudo que estava sentindo no momento dentro da arte, né? Não sei se ela é artista, se artista de tempos vai ser, né? Mas assim, no momento foi crucial, eu acho, né, Noemi? A gente brinca e tudo, é um aluno que eu gosto muito, que é muito sensível, é
chorona, né? A gente já chorou, abraçado, a gente acaba se envolvendo tanto, né? Porque eu acho que aí é que está a educação, é isso, ser professor é isso. Não é, o conteúdo é muito importante, né? A gente não deixa de ministrar o conteúdo, mas não tem como a gente olhar para o aluno e ver que ele está precisando de um carinho, uma conversa e passar por cima disso para dar aula, né? Então, assim, eu acho que também, né, enquanto professora de filosofia, a melhor coisa que eu podia fazer para filosofia que estuda mesmo é só pensando, né? Aí a gente pensa, se envolve com os alunos e dá aula, pronto, maravilha. Porque a paciência é pouca. A ficar lendo muita coisa não dá mais. Pra mim, vocês têm que ler muito. Mas assim, serve de incentivo, né, a todos os outros pais que estão aqui, né? Tem a pequena Isadora, aqui, primeiro ano, né, que a Cristina também veja isso como um incentivo para estar ali, porque a família é um exemplo de incentivo. Vocês são um exemplo de incentivo. Porque um dos problemas, né, que a gente está aqui falando de problema, a escola é lugar também que tem problema. Um dos problemas que a gente tem muito é esse retorno que a gente fica esperando, não tem, dos pais, às vezes uma atividade, às vezes uma coisa tão pequena que a criança quer fazer com o pai, mas a correria não deixa. E eles sentem falta disso, porque a gente sabe que a gente sente aqui. A gente recebe aqui esse retorno. Então, assim, não é faz de conta. A gente costuma dizer muito isso na escola, não estamos fazendo de conta. Como também a gente não quer que os alunos venham fazendo de conta que estão aprendendo, que estão entendendo e que passa por cima para cumprir currículo, conteúdo, componente, né? Apesar de muitas vezes a gente tem que fazer isso, né? Não dá para parar isso tudo. Mas assim, eu estou muito feliz que o Caio também está aqui, é uma satisfação, né? A gente ter ele aqui. Então assim, cada aluno está aqui é muito importante. Que ele, Alderico, porque é muito importante que todos estejam aqui para ver, para serem incentivados por ela, que é da idade de vocês, praticamente, né? Tem um bem mais novo, mas que está aí fazendo as coisas, está produzindo. Isso é muito bom. Eu agradeço a todo mundo que está aqui, né? Confio no trabalho da escola. A gente tem lutado, né? Eu tenho certeza. A única certeza que eu tenho é que Deus está sustentando a escola. Todo esse tempo é Deus que sustenta. E a escola está crescendo, né? A escola a gente está conseguindo algumas coisas que a gente vem há muito tempo já, né? Eu já entrei depois da escola há 30 anos, estou só com 2 anos, mas assim a gente já tem muitos professores aqui, né? Agradecer também, professor da Educação Infantil, professor Fundamental 1. Nós temos o professor Hélio, professor de língua portuguesa, professora né? E os outros professores que estão aqui, a todos, né? Vocês são muito importantes, gente. É muito bom. E esse olhar que o professor tem em relação aos alunos, e fazer isso, né? Como foi feito com a Maria Luísa, porque é maravilhoso fazer isso. Então, assim, eu amo meus alunos, todos estão aqui, a gente passa o dia todinho brigando, no pé, de noite a gente está se falando, Natal, fiquei muito feliz, né? Essa criatura mandou uma mensagem chamando Noemi. E aí, assim, é isso aí que vale a pena, né? No final das contas, né, a gente, o que vale a pena é esse laço que a gente vai construindo, e daqui a um tempo vai se folgar um pouco, não tem como, vai viver a vida dela, vai crescer, vai casar, vai ter os filhos, enfim. Então, assim, escola é um lugar importante demais, tá bom? Estejam aqui, os pais que estão aqui, é um momento, eu aproveito a oportunidade para dizer, estejam mais na escola, né? O tempo que vocês tiverem para vir aqui, saber do que vocês venham, porque eles gostam disso, eles se sentem muito realizados quando o pai vem na escola saber como é que eles estão. Se eles estão bem, se está tudo ok, o que está faltando, está precisando de alguma coisa. Então isso é muito bom. E a gente também gosta, né? A gente é lindo ver o seu Eunice chorando, né? Porque assim, a gente vê a batalha. É grande, mas graças a Deus a gente está conseguindo. Né? E conta dizendo com a gente, como também os outros familiares, né? Contam com a gente. A gente está aqui para o dia todo, eu não estou o dia todinho. Senta aqui, toma café, né? A gente aí de café, né? Todo tempo. É lanche, eu estou em tudo que eu estou. Você não vai aguentar não, acho que eu vou, se Deus quiser. Então
para servi-los, o que a gente tem de melhor, né? Que é o ensino. A gente não está à toa no mercado há 32 anos, não é à toa. Senão não estarei mais. Né? Então, obrigada, viu? Obrigada. Alguém dos colegas da Maria Luísa? Pedro, vira pra cá. Parabéns, Maria. Toda vez que eu sentava do teu lado, tu ficava rabiscando no caderno, desenhando. O professor Ival também, todo dia, quando tem as aulas dele, pega o nosso pé. Ensina, né? E é que ele falou, você tem que levar a arte para você também, você tem que focar também na sua arte que você tem. Eu aqui não sei nem onde é que vai desenho. Artista zero. E eu fico impressionado com essa pessoa que consegue desenhar, porque eu falo assim, pra onde é que vai, como que consegue fazer esse detalhe e tudo mais. De novo, parabéns, Maria. Tu, mais a Isabelle, né? Desenhando. E o José. E o Josézinho também. E é isso. Essa palavra, te dei de parabéns. A minha pessoa também falou, já vai ter uma assinaturazinha no currículo. E também vai ter pessoas que vão conseguir ler os desenhos que você fez e a escrita que o nosso professor Ival fez. Inclusive eu vou pegar uma ali, né? Quando aqui acabar. E é isso. Falou. É o Pedro da vida, tá vendo? Beleza. Tá aberto aí, quem quiser. É muito bacana essa. A gente gosta tanto assim se encontrar. E eu acho que a gente tem que aproveitar, né, para trocar ideia. Ter alguma coisa para a gente poder trocar ideia é fundamental. Né? Se alguém quiser ainda manifestar. Então vamos encerrar assim. Só para, como eu estava falando de memória, de infância, eu sou uma pessoa muito sensível. E apesar de eu já estar prestes a completar 65 anos, mas a minha memória, ela busca lá nos longe da minha infância, que eu gosto dessa expressão, nos longe da minha infância, buscar acontecimentos que me renovam, me revivam, coisas lá do lugarzinho onde eu nasci, a casinha de taipa, cheia de lâmpada, sujeira, né, por todo lado. Na idade mesmo, mais de 5 anos. Eu tenho uma lembrança que eu falo para os meus alunos, né, eu gosto de contar essas histórias. Eu tenho o meu dedão do pé, dedão, ele tem um corte na unha que nunca. Eu tinha 3 anos quando eu
eu me cortei. Meu pai era canhoto e ele usava, eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, um chacho. Então meu pai tinha um chacho canhoto. E eu, menino de 3 anos, ele fez uma roça no fundo do quintal. Isso lá na Vaquinha da Areia, né? Que ele ainda não tinha falado esse nome. E aí eu, querendo ser trabalhador, para acompanhar meu pai, peguei o chacho com a mão direita, o dedo era canhoto. E eu fui pegar aqui a moita para cortar. E o chacho veio direto no dedo e lascou o dedo bem no meio. Memória de 3 anos. Com 4 anos, começa a minha memória de leitura. Eu tinha 4 anos e eu lembro o livro que meu pai lia. Meu pai sabia ler, né? Meu pai lia bem. Era um trabalho rural, mas ele sabia ler. E ele tinha um livro que ele guardava dentro de uma mala, que todo mundo sabe, gente pobre. Tudo, roupa, dentro de uma mala grande, uma mala bem grande. E lá ele botava esse livro. Esse livro a história de Carlos Magno e os 12 Papas de França. Essa história é todo tempo na minha cabeça. E meu pai perdeu esse livro porque, primeiro numa enchente, o livro desapareceu. E depois ele conseguiu outro, e aí a minha casa tinha muito goteira, molhou e foi, aí perdeu também. E de lá para cá ele veio tentando encontrar esse livro. E aí eu pesquiso aí na internet, nas estantes virtuais aí que tem, né, nos selos. E aí, recentemente, eu encontrei o livro. Aí eu fiz o pedido, estou com um livro lá em casa que é Resgatando a minha memória de leitura de 4 anos. Que é para poder falar para as pessoas que todo mundo tem uma memória de leitura. É só procurar aí que você vai encontrar o seu pai lendo, ou sua professora contando uma história. Uma tia dele, a professora Francisca fala que a mãe dela, né? Era a memória de leitura dela, né? Porque ela sempre viu a mãe dela lendo. Ela mesmo criou uma memória de leitura. Então você pode até não se tornar leitor, mas você tem uma memória de leitura na sua cabeça. A gente tem que se esforçar para trazer isso para a realidade, que isso faz bem. Eu adoro escrever sobre minha infância, sobre acontecimento lá da minha infância. A brincadeira com o cavalo de carnaúba virou um conto. Eu fiz um conto com o cavalo de carnaúba. Histórias de infância, né? Que vem à tona, e isso é muito importante porque é a vida da gente. A gente nunca pode perder o elo das nossas raízes. Não pode perder. Eu, pelo menos, sou muito feliz em sempre estar falando da minha origem. Sou muito agradecido por ela, por meu pai e minha mãe, o que eles me ensinaram, o que eles passaram para mim. Meu pai, um dia, né, nós capinando uma roça, eu tinha 15 anos, e aí eu ia levando um eito, ele levava o outro. Vocês devem saber o que é eito, né? Quem já morou no interior sabe o que é um eito. E aí quando deu assim às 11 horas, o suor começou a pingar e eu olhava para cima, eu fazia assim com o dedo para tirar o suor. Meu pai disse: "Tu está vendo, Oswaldo? Se não estudar, vem para cá." E aquela coisa ficou na minha cabeça. E que meu pai, apesar de ser uma pessoa simples, mas e nós somos 11 irmãos, eu sou o mais velho, educou todos. Quase todo, como cada professor, né? Quem não estudou porque não quis, mas a oportunidade, o incentivo sempre teve. Meu pai era leitor voraz da Bíblia e do livro Cordel e a história de Carlos Magno. Então essas são memórias, né, que eu guardo e que me ajudam na minha profissão, né, de professor.
meu fazer diário de 45 anos. E essa memória me traz força, coragem para eu continuar sendo o mesmo professor de sempre. Quer dizer, não tem diferença para o Lorival quando tinha 20 anos dando aula e o Lorival hoje de 65 na sala de aula. É a mesma coisa, só mudou assim, porque mudou a mentalidade, a consciência, a experiência e uma série de outras coisas importantes. Então eu quero muito agradecer aqui os colegas da Maria Luísa que estão aqui, os parentes, né? Os professores que vieram, os pais, o pai de José e a mãe, a professora do Carlos, né, que eu contei, a professora Lucinha, a professora Salete. Aliás, aqui tem a Elisângela, que é ex-aluna do colégio. Inclusive, eu queria até... Não vou aí, não. Ficar daqui mesmo. Eu sou muito grata assim, a professora Lorival, porque lá no meu ensino médio ele me estendeu a mão para estudar aqui na escola dele. Eu estudei o segundo e o terceiro ano aqui, inclusive ele foi meu maior incentivador, eu digo muito, que ele foi meu maior incentivador, tanto na questão da leitura, como nos estudos mesmo. Foi com ele que eu aprendi a estudar, foi com ele. E eu sou muito grata a ele, hoje eu sou o que eu sou. Graças muito à pessoa dele, ao incentivo dele. Eu sempre quis servir de ponte. Eu sempre quis servir de ponte. As pessoas me usaram como ponte. Porque a gente precisa, né, numa travessia de um rio, se não tem ponte, a gente tem que nadar, e aí a gente corre risco de morrer. Então eu sempre quis ser ponte. Desde 40 e tantos anos atrás, né, quando eu nem falar eu sabia. Mas aprendi, né? A escola para mim foi um lugar, já continua sendo, né? A escola sala de aula para mim é templo, é onde eu rezo. Onde eu faço minha oração é sala de aula, é o meu templo. E eu faço disso mesmo uma coisa muito séria, sempre fiz com muita seriedade. Meu trabalho sempre foi um trabalho feito com seriedade, buscando sempre resultados, né? Buscando sempre resultados, como esse. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço muito. Os livros estão aqui. Eu fiz um preço simbólico. Quando eu fui tentar fazer esse livro aqui em Teresina, sabe quanto me cobraram para fazer em Teresina uma editora? R$50 por exemplar, por causa das fotos, por causa dos desenhos, né? Que tem que ser colorido. Aí o cara disse, é caro, fotografia, não sei o que, não sei o que. Aí eu mandei para a Olinda, saiu mais barato. Então, gente, quem quiser contribuir, é R$30 cada exemplar. É um livro riquíssimo. Fica à vontade. Vai ficar aí, a Baiana é quem vai tomar de conta, eu dei para ela mesmo. E aí a Maria Luísa vai ter 10 exemplares, né? 10 exemplares da Maria Luísa aqui, que é para ela presentear quem ela quiser. Tá bom? E aí eu acho que a